Eu acho que um dos motivos que levam as pessoas a mais aprenderem sobre artes marciais, esporte, luta no geral, é a questão do medo, né? Você ter um medo ali de alguma situação sair do controle ou de algo acontecer com você e você não se sentir preparado para essa determinada coisa, né? Um assunto muito comum que eu vejo principalmente os alunos meus mais novos, adolescentes, pré-adolescentes ali, até alguns jovens mesmo de 18 até 20 e poucos anos, é como superar essa questão de você ter medo de situações reais, né? Principalmente em brigas de rua ali, né? Isso é muito interessante, é algo que eu geralmente respondo aqui na escola, mas quis trazer essa questão para vocês aí, né? O principal de tudo é você entender que você não pode se dar esse luxo de ter esse tipo de medo, porque situações como essa acontecem e se você estiver preparado ou você não estiver preparado, ela vai acontecer com você da mesma forma. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que parar de ter medo das coisas. Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Abner Hanan, sejam bem-vindos ao meu canal aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão que as pessoas têm, sobre de você ter medo em situações reais, você ter medo de brigar na rua ou de alguns certos conflitos ali. Primeira coisa que a gente tem que entender sempre quando a gente quiser descobrir algo, né, isso é uma questão mais de sabedoria, de inteligência ali, até para quem é mais autodidata ali, você tem que pegar um bloco e entender que aquilo não é algo massivo, não é uma coisa só. E você começar a dividir isso em algumas coisas, né? Então vamos lá, se você tem medo do conflito, quais são os dois parâmetros que a gente tem ali? O medo e o conflito. Primeiro você tem que entender o que é o medo, depois você tem que entender o que é um conflito. O que é o medo? Medo é falta de conhecimento. E isso é a primeira coisa que você tem que entender. O medo é a falta de conhecimento. Você só tem medo daquilo que você não conhece. Logo, se você tem medo de algo, é porque você não conhece aquilo ali. Isso em qualquer área da vida, em qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que entender é que o medo é aquilo que você não conhece. Beleza? Uma criança geralmente tem medo do escuro porque ela não entende muito bem como que funcionam as coisas da vida, se fantasmas, monstros são reais. Ela não sabe o que está ali naquele algo escuro. Então, quando ela bate o olho ali, ela não entende o que está acontecendo, ela tem medo. Quando você está vendo um filme de terror e você tem aquele susto, você tem todo aquele clima do que pode acontecer, você tem medo, porque você não sabe o que está acontecendo. A questão do conflito é justamente a mesma coisa. Se você é uma pessoa que não está sempre em conflito, se você é uma pessoa que não está acostumado com conflito, você não sabe como que um conflito funciona, você tem medo. Então, para você perder o seu medo do conflito, primeiro de tudo, você tem que entender como que um conflito funciona. Agora a gente entra na segunda parte, que é a questão do conflito propriamente dito, né? O que é um conflito? O conflito é quando duas pessoas se colidem, às vezes em ideias ou às vezes em argumentos e tudo mais. Se você colide com uma outra pessoa, isso é um conflito. Não significa que é um conflito físico, às vezes é um conflito de ideias, às vezes você está com sua namorada ali, você está querendo ir para um lugar, ela está querendo ir para o outro, vocês não chegam num consenso, isso é um conflito, beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que entender agora, nessa parte do conflito é quando tem choque de ideias ali. Existem pessoas que vão conflitar entre si, porque eu acredito em uma coisa, ela acredita em outra, a gente não chega no consenso. E existem conflitos de pessoas que são pessoas ruins, que simplesmente querem conflitar com você. Então, independente do que você fala, independente do que você quer, tudo que você falar, essa pessoa ela vai ser do contra, beleza? Isso já é um conflito um pouco mais agressivo ali. Entrando nessa questão do conflito, o conflito ele tem, primeiramente, o ponto específico de onde se origina, né, o conflito, e você tem pessoas que trilham objetivos específicos. Eu estou dirigindo no trânsito, o camarada está dirigindo na minha frente, ele freou de forma brusca, eu bati na traseira dele. Esse cara ele veio brigar comigo. Qual é o objetivo dele? O objetivo dele principal seria, você bateu na traseira do meu carro, você vai pagar isso que você fez, beleza? Esse é o objetivo. Você percebeu, você identificou esse objetivo, você já sabe o que essa pessoa quer, você já sabe qual que é o ponto dela que está aqui. Tem pessoas que, como eu disse anteriormente, são pessoas ruins, você vai colidir o carro dele ali, e ele não vai querer que você pague o conserto do carro dele, ele vai querer brigar com você, às vezes ele teve um dia merda no trabalho, e ele vai querer descontar tudo aquilo em cima de você. Então, se esse cara tem esse objetivo aqui, você identificou,
Você é a favor do objetivo dele, afinal, você não podia estar andando colado no carro dele, a culpa também é sua. Você falou que vai pagar e mesmo assim o cara está querendo arrumar confusão, está querendo te bater e tudo mais. Esse cara aqui, o objetivo dele não é que você pague o carro dele, e sim que você sirva de bode expiatório ali, você vai ser o saco de pancada dele, ele vai te bater. Então você tem que saber identificar esses pontos para você saber qual vai ser o direcionamento do conflito. Se esse cara ele está caçando briga com você e você é mais forte, maior do que ele, provavelmente ou esse cara ele não está sozinho, ele está com outra pessoa, ou então esse cara ele está armado. Se você é o tipo de pessoa que demonstra através de uma linguagem corporal que você é inferior e esse cara está crescendo acima de você, é porque esse cara é covarde e ele vai querer te bater só por causa disso, beleza? Então a gente tem alguns pontos ali. Como que você vai agir numa situação de conflito? Primeiro de tudo, você tem que ser a pessoa que mais mantém a calma ali, beleza? Segundo, você sempre deixa algo na sua frente para você impedir que o inimigo ele passe através desse algo dentro do carro, por exemplo. Se o cara vem na sua porta assim, você não abre a porta. Se tiver que conversar alguma coisa, conversa entre o carro, principalmente se o cara estiver alterado. Isso é o principal. Segundo, linguagem corporal, você demonstra sua dominância. Você tem que estar sempre ali calmo, tranquilo, sempre manter uma posição de combate, né? Não com a mão fechada, mas sempre que manter um controle de distância ali. Acho que já falei um pouco sobre proxêmicas aqui, mas é essa questão, você deixar uma distância acima da distância do seu braço ali, mantendo o tom firme de voz e nunca ameaçando a outra pessoa, sempre tentando apaziguar e mostrando para essa pessoa que se ela fizer alguma coisa, o pior vai acontecer com ela, beleza? E o que é esse pior? E aqui que vem o segredo, aqui que vem a cereja do bolo ali. Muitas pessoas acham que nesse mundo de conflito a pior coisa que pode acontecer é eu enfiar um soco na sua cara e você cair desmaiadão aqui. E às vezes isso não é a pior coisa que pode acontecer, às vezes você não conhece o cara ali, você vai bater no cara, o cara é faixa preta, o cara te arrebenta, você tudo, beleza? A questão principal é, legal. Então sempre você demonstrar que você conhece um pouco de leis e que essas coisas piores que podem acontecer envolvam a justiça e principalmente o bolso do valentão que está querendo te bater ali. Câmeras também são essenciais, beleza? Se isso não adiantar, aí a gente entra na outra parte, né? Que é uma parte aí que com certeza vai fazer você perder o medo de luta e que vai resolver uma boa parte das situações ali onde você vai estar, que é praticar uma arte marcial. Praticar uma arte marcial principalmente que tenha prática, né? Que tenha sparring, às vezes você vai fazer um jiu-jitsu, você está rolando ali, mas tem que ter prática. Fazer artes marciais que você está batendo no ar ali, então você só está batendo um saco de pancada e tudo mais, e não tem uma parte prática, né? Onde você não está em conflito com outras pessoas, pode ser interessante na questão física, mental, intelectual, cultural, mas na questão de perder o medo do combate, ela não é tão interessante assim, beleza? Então, conheça como que funciona o conflito, entenda o que você deve fazer dentro desse conflito, crie autoconfiança para você decidir agir e até mesmo se orientar ali, se for numa situação real, beleza? É uma dica bem, eu não acho tão rasa assim, porque isso aí é um fundamento básico, entendeu? De qualquer tipo de situação ali, principalmente em brigas de rua, que geralmente acontecem mais com homens, podem acontecer com mulheres também, mas geralmente o público-alvo ali de brigas de rua é mais o masculino mesmo. A ideia é clarear um pouco mais a ideia, estudem, adquirem um conhecimento, todo medo que vocês tiverem, vocês tentam desmanchar esse medo em maior nível de pontos possível e ir adquirindo conhecimento em cada um desses pontos para você sentir um pouco menos de medo. Espero que você realmente tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais e tchau!